Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouco de grandezas proporcionais. Esse é um assunto da terceira unidade, do capítulo 7, e eu dividi aqui em 3 partes principais que a gente vai abordar nessas aulas. Essa aula vai ser dividida em 2 partes. Essa primeira aula vai ser de proporcionalidade entre grandezas, e a gente vai abordar grandezas diretamente proporcionais. Na próxima aula eu falo sobre inversamente proporcionais. Ok? Quais são nossas metas nessa aula de hoje? Nessa aula você vai aprender o que é uma grandeza diretamente proporcional. Depois, resolver problemas que possuem grandezas diretamente proporcionais. E ao final dessa aula, a gente vai resolver uma questão da lista de exercícios que já foi entregue na sala de aula. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas variáveis, são diretamente proporcionais quando as razões entre os valores da primeira e segunda grandezas correspondentes são iguais. Vamos lá, o que quer dizer isso? Primeiro a gente tem que prestar atenção em algumas palavras que são chaves, importantes. Razões entre os valores da primeira e segunda grandeza. Todas essas razões entre os valores da primeira e segunda grandeza correspondentes são iguais. Vamos lá. Olha só. As razões correspondentes são essas. 1/3, porque para um bolo você tem 3 ovos. 2 bolos, 6 ovos. 3 bolos, 9 ovos. 4 bolos, 12 ovos. 5 bolos, 15 ovos. Então, essas são as razões. E outra coisa, essas razões são iguais. Mas, professor, como é que elas são iguais? Se tem 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15. Vamos lá. Elas são iguais porque basta você simplificar cada uma delas para você ver isso. 1/3 não tem como simplificar, tá? Ela já está irredutível. 2/6 dá para dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Vai dar 1/3 também. 3/9 simplifique por 3 em cima e embaixo, vai dar 1/3. 4/12 simplificando por 3 em cima e embaixo, vai dar 1/3 também. E 5/15 também vai dar 1/3, simplificando por 5. Ok? Então, observe que deu sempre o mesmo valor. A gente vai chamar isso de constante de proporcionalidade. É a nossa constante, tá ok? Continuando, vamos praticar. Aqui a gente tem uma questão do livro de vocês. Você tem essa questão, e se você já sabe resolver, você pode tentar resolver sozinho, sem a minha ajuda. Eu vou dar uns 2 segundos aí, pause o vídeo e tente resolver. Então vamos lá. Voltando, ó. Eu esqueci, acabei deixando uma dica aqui para quem tentou resolver. A gente tem uma tabela e na questão ela pede o seguinte: determine o valor das letras do quadro abaixo de modo que a sequência de números seja diretamente proporcional. Essa sequência é diretamente proporcional. Ou seja, se aqui fosse uma grandeza, aqui embaixo seria outra grandeza, e essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Dá para observar também que ambos os números na tabela, as linhas, estão com valores crescentes. Esses valores crescentes é um indício de grandezas diretamente proporcionais. Nesse caso, ó, eu tenho 4 está para 10. Então, eu vou colocar 4 sobre 10, como eu coloquei aqui. E simplificando por 2, ambos os números por 2, eu encontrei 2/5. E 2/5 não dá mais para simplificar. Já está irredutível. Aí eu quis ter certeza, né, que a questão estava certa. Eu peguei
o próximo número, 6. 6 é correspondente ao número 15. Simplificando, novamente deu 2/5. Esse número 2/5, ele é uma constante de proporcionalidade. Toda vez que a questão vier com a tabela dessa e com letras para você descobrir, você pega os valores, a coluna, que tem apenas números, que não tem letras, para descobrir essa constante. Porque essa constante vai fazer com que você encontre os valores das letras. Por exemplo, a próxima coluna seria 8 sobre B, certo? 8 sobre B. Opa! 8 sobre B. Mas só que 8 sobre B, a gente não sabe essa letra B. Na verdade, o nosso objetivo seria encontrar essa letra B. Só que a gente sabe que a constante é 2/5. Então, 8 sobre B tem que ser igual a constante. Para que seja diretamente proporcional, isso tem que acontecer. Então, ficou meio desproporcional aqui, mas dá para fazer. Quando tem igualdade de fração, eu faço o quê? Cruz, credo. Então, vai ficar 2B igual a 5 vezes 8, que dá 40. E B é igual a 40 sobre 2. 40 dividido por 2 dá quanto? 20. Encontramos o valor de B. Falta agora encontrar o valor de A. Vou separar isso aqui. Minha letra não fica muito boa nisso. Mas vamos lá. A sobre 25 vai ser igual à nossa constante. A constante é 2/5. 2/5. Mais uma vez, igualdade entre fração, o nome disso é proporção. Então é só fazer o cruz credo. 5A é igual a 2 vezes 25, 50. A é igual a 50 sobre 5. A é igual a 10. O valor de C, eu vou deixar para vocês fazerem aí sozinhos, certo? Eu vou deixar a resposta, mas aí vocês fazem. Tentem fazer o de C, eu vou dar 2 segundos e vou colocar a resposta. C é igual a 50. Se você fez corretamente, você encontrou C igual a 50. Vamos lá. Questão da lista. Reparta 28 moedas entre 2 amigos, de modo que as partes recebidas sejam diretamente proporcionais a 5 e 9. Se você sabe resolver essa questão, tente resolver sozinho, certo? Eu vou te dar 2 segundos aí, pode pausar o vídeo, tente resolver. Quando a gente lê essa questão, tem algumas coisas que a gente pode tirar do texto. Por exemplo, a gente sabe que a soma dos valores que cada amigo vai receber dá 28. Ah, professor, então é cada um 14. Não porque a questão não está dizendo que esses valores são iguais. Você só tem que ele é proporcional. Um é proporcional a 5. Quando a gente fala proporcional a 5, a gente escreve que esse primeiro valor, x, está para 5. Escrevo dessa forma. E a gente vai escrever que o outro valor está para 9, ou seja, assim como y está para 9, o outro valor está para 9. Então, eu tenho que o primeiro valor somado com o segundo dá 28. Ok? Então, daí a gente pode usar uma propriedade. Tem uma propriedade que eu falei no início desse assunto. Não foi nessa aula, mas na aula em classe. Que diz o seguinte: quando eu tenho uma igualdade de fração, eu posso encontrar uma nova igualdade que vem da soma dos de cima sobre a soma dos de baixo, numerador e denominador. Então, aí vai ficar no numerador x mais y sobre 5 mais 9. 5 mais 9, vou botar aqui embaixo, é 14. Então, eu vou ter que, deixa eu apagar isso aqui, eu vou ter x mais y, olha, x mais y eu já tenho,
que é 28. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa, ser igual, né? 28, 28 14avos, que simplificando por 14 é 2. Ou seja, a gente acabou de encontrar a constante de proporcionalidade é 2, certo? Se eu encontrei essa constante, agora é só igualar as frações que eu já tenho a essa constante. X sobre 5 é igual a 2 sobre 1. 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. Então, x é igual a 10. Porque x vezes 1 é x. 5 vezes 2, 10. O y, se você já sabe que a soma do primeiro com o segundo dá 28, x você encontrou 10. Y, nesse caso, vai ser 18. Se você igualar a fração 8 nonos a essa constante de proporcionalidade 2, também vai encontrar 18. Então, nesse caso, eu tenho que o primeiro amigo vai receber 10 moedas e o segundo amigo vai receber 18 moedas. Acabou aí.